Então, vamos seguir aí a essa apresentação sobre escolha do tema, certo? Esse aí é o slide. Eu não consegui fazer o vídeo apresentando ao mesmo tempo, né, na sequência. Então, vamos lá. Primeiro, escolher um tema que interessa a vocês. E claro, esse tema de interesse, se vocês já tiverem algum conhecimento ou experiência, vai facilitar no desenvolvimento do trabalho, porque senão você vai necessitar de um tempo maior para buscar informação e pesquisar, estudar, então esse tempo nós não dispomos no momento, tá? Outra coisa importante sobre o tema. Esse tema, ele precisa ser relevante e é interessante também que depois que você defina ele, você já verifique se existem bibliografias com esse tema, levando em consideração, pessoal, que a UNIT ela não está com a biblioteca aberta, vocês têm uma biblioteca virtual no Magister, que é o que vocês vão poder utilizar, ou alguma bibliografia que vocês já tenham em casa, certo? O segundo passo, escolher o assunto. Por que escolher o assunto? A gente tende a ir direto para um tema. Mas se a gente for direto para o tema, a gente vai pular as etapas. Quando eu escolho um assunto, eu pego dentro do meu conhecimento geral, né, o que eu tenho de conhecimento sobre esse assunto que eu escolhi, eu vou sempre partir do maior para o menor. Então, eu vou pegar o assunto, que ele é amplo, né, e aqui eu coloquei como exemplo, segurança na área de saúde. Depois, dentro do tema segurança na área de saúde, vocês podem abordar uma diversidade de situações, né? Inclusive referente à saúde e segurança dos médicos ou dos profissionais da área de saúde. Então, são vários temas que podem ser abordados dentro desse assunto. Aí, o que a gente faz com o assunto? Eu vou na internet, por isso que eu coloquei ali, busque artigos sobre o assunto, ferramentas de busca. Normalmente é o Google que a gente utiliza. Então, eu vou na internet e vou buscar artigos sobre, ou artigo, material sobre esse assunto em específico. Quando eu faço uma leitura sobre esse assunto, eu faço uma leitura dinâmica, uma leitura rápida, porque eu vejo o que é que se tem não só de material, mas de informação, e levanto aquela informação que pode ser de maior interesse para mim. Então, isso vai me ajudar bastante. Isso eu estou passando para vocês e eu fiz exatamente isso hoje no início da tarde. Eu não sou da área de saúde, então eu peguei exatamente esse assunto, segurança na área de saúde, coloquei no Google. Quando eu coloquei no Google, apareceu milhões de coisas na área de segurança na área de saúde. Se você quiser, você ainda pode delimitar um pouco mais. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma análise rápida, né, sobre esse tema. E na mesma hora que eu fiz essa análise rápida com o que eu busquei na internet, teve um específico que me chamou a atenção, foi a questão de agentes biológicos. Então, eu analisei, né, o material que eu vi sobre agentes biológicos, também de maneira rápida, tá, pessoal? Fiz uma análise rápida sobre o tema e a partir daí eu já identifiquei também uma problemática ou um problema. Então, eu preciso fazer uma pergunta, que normalmente é um problema, e essa pergunta vai me auxiliar, a resposta dela que vai me auxiliar a desenvolver o meu TCC. Então, eu coloquei lá, a minha pergunta foi o meu problema. De que maneira a contenção de agentes biológicos pode reduzir infecções hospitalares, né? E aí, quando eu gerei esse problema, eu já vou ter que induzir a minha resposta. Então, eu vou me questionar como é que eu, Flávia, pretendo resolver ou apresentar esse problema no meu TCC.
Porque se vocês forem na internet, vocês vão encontrar várias coisas referentes à contenção de agentes biológicos. Mas o que exatamente, de que maneira eu quero resolver esse problema? Aí eu vou transformar num objetivo. Lembrando que tanto objetivo geral como específico, a gente tem que começar com o verbo no infinitivo, apresentar, indicar, né? Se eu for implementar, já é um projeto de intervenção, então só muito cuidado com o verbo. Então, eu vou apresentar diretrizes para o trabalho em contenção com agentes biológicos para redução de infecções hospitalares. Observe como eu já saí de segurança na área da saúde e já transformei num objetivo geral. E aí eu posso pegar alguns artigos ou material na internet, manual específico do Ministério da Saúde ou de alguma secretaria em específico, eu posso pegar esse material como base para o meu trabalho, tá? Foi o que eu fiz. Na internet tem um material que fala exatamente sobre essas diretrizes. Então, eu já peguei esse material para servir para mim como base, o que não quer dizer que eu não vá utilizar bibliografias, tá? Então, eu fiz isso, eu vou olhar o que é que eu tenho de bibliografia sobre o tema, porque também é importante que a gente possa identificar outras fontes de pesquisa. E aí, observem que a delimitação do meu tema é praticamente o meu objetivo geral. Então, qual é o meu tema? Delimitado já. Por que delimitado? Porque eu peguei um assunto, identifiquei o problema, estabeleci o objetivo geral e já delimitei ele. Então, quanto mais delimitado o meu tema, melhor. Então, eu especifiquei. Se eu deixasse o meu tema só segurança na área da saúde, eu ia ficar completamente perdida. Inclusive, quem fosse estudar ou analisar o meu material, também não ia saber exatamente de que se tratava. Se a gente deixar o tema muito amplo, corre o risco da gente se perder também no desenvolvimento do nosso trabalho. Quando a gente especifica, quando a gente delimita, fica muito mais fácil, porque a gente já consegue, inclusive, partir para os objetivos específicos. Tá? Então, o meu tema delimitado é diretrizes para o trabalho em contenção com agentes biológicos para redução de infecções hospitalares. Eu ainda posso delimitar mais e colocar infecções em hospitais particulares ou no hospital XYZ. Ah, eu quero delimitar. Posso? Pode, sem problema nenhum. Então, pessoal, continuando. Eu tive uma pequena crise de tosse já no final do vídeo, do primeiro slide, me perdoem. Mas aí agora a gente vai dar continuidade. Vamos lá para algumas dicas, né? Depois da gente definir o objetivo geral, nós precisamos definir os objetivos específicos. Né? Os objetivos específicos serão partes do desenvolvimento. Então, observe que no exemplo que eu dei do tema referente à biossegurança, eu defini que os meus objetivos específicos são: o primeiro, apresentar a importância da contenção; segundo, apresentar as diretrizes. E aí, no item 2, eu ainda vou subdividir 2.1 e 2.2, classificação de risco e níveis de biossegurança. Coloquei ali uma observação que é para a gente sempre partir do assunto maior para o menor. Então, se o meu tema é falar sobre as diretrizes, eu preciso falar de maneira geral sobre a importância dessa contenção, né? Até para convencer de que meu trabalho ele é realmente relevante. E depois eu vou para a parte específica, que no caso ali são as diretrizes. Com o material que eu pesquisei, eu vi que os principais itens a serem considerados é a classificação de risco e os níveis de biossegurança. Então, é daí que a gente parte para esses itens. Depois que eu tiver esses itens aí definidos, fica mais fácil, porque se vocês observarem, eu tenho o item 1, o 2, 2.1, 2.2, que serão os capítulos do meu desenvolvimento, onde eu vou fazer o meu embasamento teórico.
Aí a observação, né? Sempre partindo do assunto maior para o menor, se o seu tema fosse mais delimitado, tá? Desculpa ali, tá limitado, mas é delimitado. Com foco nos hospitais particulares, poderia também criar mais um item, que seria diretrizes para biossegurança em hospitais particulares. Se a gente for pegar um outro exemplo, que tem outros alunos que estão trabalhando em cima de planejamento estratégico. Então, se eu falo assim, planejamento estratégico é muito amplo. Exatamente o que eu quero falar do planejamento estratégico? Né? A importância do planejamento estratégico para micro e pequenas empresas. Ok, então definir que esse seria o meu tema, porque planejamento estratégico é amplo. E se eu delimitei para micro e pequena empresa, fica muito mais fácil do que eu pegar as empresas como um todo, porque cada empresa, cada perfil de empresa vai ter uma realidade diferente. Então, as grandes empresas, elas trabalham planejamento estratégico diferente das pequenas e microempresas. E a partir daí, eu vou começar também, mais uma vez, do geral para o particular. Eu vou falar sobre a importância do planejamento estratégico, então eu vou entrar com temas conceituais de planejamento estratégico. Depois eu vou para a abordagem das ferramentas, né, que eu posso utilizar do planejamento estratégico, como análise SWOT, né, que é a análise do cenário, análise de indicador, e daí eu vou passar, sim, para falar sobre a importância específica, né, da elaboração do planejamento estratégico para as empresas, para as micro e pequenas empresas. Tá? Então, ficou claro até o momento para vocês?